Bom, enquanto não entra, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vander Serra de Abreu. Eu sou um dos fundadores da iPort Solutions. A iPort Solutions é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para portos, tá? E a gente desenvolve todos os sistemas para portos dos mais diversos tipos de carga, né? Então, a gente trabalha tanto com carga containerizada, carga solta, veículos, celulose e por aí vai. Deixa eu só, como todos, apanhando aqui com o passador, né? Mas... Vamos lá. Será que vai? Não vai? Se quiser dar um enter aí, me ajuda. Vai? Não. Agora foi. Então, o que a gente construiu, né? A iPort ela construiu uma suíte web, 100% web, especializada no desenvolvimento e na automatização dos processos operacionais de um terminal. Então, quando a gente fala de um terminal portuário, ele tem diversos processos internos, né? Desde do planejamento, da chegada da carga, da efetiva exportação e importação. Então, tudo que o terminal portuário faz, aquele porto faz dentro de casa, a gente controla de ponta a ponta, tá? Então, esse é o nosso diferencial para os mais diversos tipos de carga, como eu comentei. Algumas informações da iPort, né? Todos os sócios têm experiência de mais de 20 anos na área portuária. Eu trabalhei durante 20 anos na ABITRA, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, de 97 a 2017. A iPort foi fundada em 2016, mas eu ainda estava na ABITRA na época, fiquei um ano entre idas e vindas. Os primeiros clientes foram no Porto de Santos, né? A iPort fica em Santos, o escritório de desenvolvimento de software, vamos dizer assim, a parte comercial fica em São Paulo. E a gente tem como os primeiros clientes a Santos Brasil, a Deep World, no Porto de Santos, e o TGG. Tá? Foram os 3 primeiros terminais que foram clientes da iPort Solutions. Atualmente, a gente tem clientes em praticamente todos os portos brasileiros, então a gente vai apresentar depois um pouco mais para frente, e as soluções são todas desenvolvidas dentro de casa. 100% das soluções foram desenvolvidas dentro da iPort, nessa fábrica de software que a gente tem. E o maior diferencial são 2, né? É um software como serviço, software SaaS, 100% como serviço, então você paga uma mensalidade e utiliza o software. Então, a gente considera que é como a gente fosse um Netflix portuário. Então, você tem uma dor, você paga a mensalidade, dependendo da dor, você paga mais ou menos, e você já tem solucionado aquela dor. E você também tem a atualização sem custo adicional. Então, para aquela dor específica, você atualiza, o software é sempre atualizado sem nenhum custo adicional. A gente é a empresa líder no mercado de software como serviço para o setor portuário, para terminais portuários, né? Deixando bem claro. Então, a gente trabalha dentro do porto, dentro do terminal, e não com a logística, né? Sim com o terminal portuário. E a gente garante, aí, como eu comentei, o compliance junto aos órgãos anuentes. Então, sempre que tem uma portaria nova da Receita Federal, a gente está atualizando, não só a Receita Federal, como a Anvisa, IBAMA, MAPA, né? Os 17 ou 18 órgãos intervenientes aí do comércio exterior. Bom, o objetivo de toda startup é resolver problemas, né? E aí, um dos principais problemas comum a todos os terminais é a complexidade. Então, todo mundo aqui falou bastante, as startups falaram, né, brilhantemente antes de mim, que todas elas resolvem um problema. E aí a gente teve a complexidade de falar, não, a gente quer resolver todos os problemas, né? E quem conhece um pouco de Porto fala, isso é impossível. Então, o que a gente tentou resolver com a nossa suíte, né? A maioria dos terminais tem muitos sistemas, muitos intervenientes obrigatórios para o comércio exterior, muitas legislações para serem entendidas, muitos processos e, consequentemente, mudança contínua. Então, todo mundo tem um departamento lá, todo dia muda a lei, todo dia muda a legislação, todo dia muda processo, cliente novo trabalha de jeito diferente, comercial trabalha de jeito diferente, a gente tem que estar sempre adaptando o sistema e a nossa suíte faz exatamente isso. Esse é o grande diferencial dela. Então, como que a gente está resolvendo esse problema desde 2016 nos portos brasileiros? Né? Como que a gente resolveu fazer esse desenvolvimento, essa mudança do mindset dos portos, dos terminais? A gente construiu uma suíte completa, que passa por todos os passos da operação dentro de um terminal, que vai desde o momento lá da interface com o cliente, que é o sistema de portal do cliente, passa pelo agendamento eletrônico de caminhões, disponibilização de janelas para agendamento, passa por toda a parte de checklist para aqueles terminais que são operadores econômicos autorizados, então 7 e 17 pontos do caminhão, passa pelo controle de acesso, então controle de acesso aduaneiro, né, que controla as motivações de acesso ao porto, passa por toda a parte de automação com OCRs, RFIDs, passa por toda a parte de operação portuária, monitoramento e gestão de risco, né, que a gente
falou um pouquinho, a Marfrig falou um pouquinho aqui que controla o movimento do caminhão, né? Mas muitas vezes não controla o movimento da carga. Então, muitas empresas ainda não sabem o que acontece com a carga, sabem o que acontece com o caminhão. Por isso que o tráfico de drogas tem batido recordes aí de exportação de drogas nos portos brasileiros. A gente integra com os órgãos anuentes, com os sistemas obrigatórios, temos lá API recintos, que são as obrigações para a Receita Federal, totem de autoatendimento, sistema de CFTV, toda a parte de conferência física remota, toda a parte de conferência da Central de Operações e Vigilâncias da Receita, ou seja, a gente faz todo o procedimento operacional do terminal. Então, quando o terminal ele surge do zero, a gente consegue dizer que o terminal só precisaria da iPort para ter toda a sua automação interna. Tá? Sempre lembrando que a gente trabalha, né, nos 4 muros do terminal. Que está para fora a logística internacional, toda essa parte que nem frete de retorno que a Logshare faz, a parte outros diversos segmentos, a gente não trabalha, a gente trabalha dentro do terminal. E muitas vezes é óbvio, né, que a gente chega num terminal e o terminal já tem diversos sistemas. Né? O sistema já tem sistema RP, já tem sistema de mercado, já tem sistema de controle de acesso, de agendamento. Então, por isso que nossa suíte ela é totalmente modular. Vocês podem ver que cada uma dessas bolinhas são módulos que podem ser contratados separadamente. Então, o que eu comentei é uma mensalidade. Né? Cada bolinha daquela ali tem uma mensalidade e no núcleo principal fica a bolinha maior, que é o controle operacional e logístico do terminal, que é a parte do WMS, que é toda a parte de estoque, etc. E dos lados ali, né, do lado esquerdo para vocês, fica todas as tecnologias que nós empregamos. Então, a gente tem muito IoT empregado nas comunicações ali entre dispositivos, lacres eletrônicos inteligentes, descartáveis, reutilizáveis, muita parte de machine learning, muita coisa com assistente virtual de voz. Então, a gente tem muita solução embarcada em cada uma dessas soluções. Então, hoje a gente tem terminais que usam toda a suíte, tem terminais que usam uma bolinha ou outra, e por isso que a gente está tão ramificado rapidamente aí nos portos brasileiros. Aqui é uma carinha do sistema, né? Na verdade, para dizer que ele é customizável, então ele não tem a cara da iPort, ele tem a cara do cliente. Então, o cliente define a regra da identidade visual dele e, por trás, a aplicação da iPort roda. Então, você consegue customizar totalmente a aplicação. Ele controla todo o processo operacional do terminal, né? Desde o planejamento, agendamento, como eu comentei, até o final, e os processos de integração com a Receita. E aí, basicamente, aqui, para mostrar um processo do começo ao fim, né? Básico, lógico, sem nenhum caminho feliz, como diríamos, né? De como funcionaria uma operação usando o nosso sistema. Então, você pode escolher, apesar de ser um SaaS, né, de ser um serviço mensal, você pode primeiramente escolher se você quer uma cloud privada, se você quer uma cloud pública ou se você quer uma infraestrutura on-premise, ou seja, se o cliente quer o sistema instalado na estrutura dele. Depois ele tem lá o portal do cliente, então toda aquela interface que ele hoje faz por telefone, por e-mail, que grande parte das empresas ainda fazem isso dentro dos portos, a gente faz através da nossa ferramenta. Então não existe mais e-mail, troca de telefone, troca de nada. Toda a parte operacional e controle operacional e toda a comunicação é feita pelo sistema através do portal do cliente. Troca de documentos, negociação comercial e por aí vai. Aí depois a gente tem agendamento, né, ou seja, a disponibilização das janelas para recebimento das cargas e recebimento dos caminhões, seja de importação ou exportação, né, ou seja, caminhões carregados ou não. Depois toda a parte de automação, então para quem trabalha na área portuária sabe, é obrigatório lá o OCR para identificar os caminhões. A gente combina o OCR com o RFID para dar uma assertividade de 99,99% a todas as entradas de caminhões. Depois tem toda a parte de gestão de acesso das pessoas, veículos e cargas no porto. Então, a gente faz todo esse processo também. Em amarelo são os nomes dos sistemas. Tá? iPortal é o portal do cliente, IAGE agendamento, iGate, ICOA controle de acesso, ICOV confere, são sistemas de vigilância. Depois tem toda a parte de operação portuária e armazenamento da carga de estoque. Então, o que entrou, o que saiu, onde está a carga, se for container, que pilha que está, que lastro, como é que está a operação da carga solta, pré-stacking, estufagem, todo o processo operacional dos mais diversos tipos de carga. Lembrando que container é sempre mais complexo do que granel, por exemplo, na parte de estoque, principalmente. Tudo isso controlado em importação e exportação e as integrações lá com os órgãos anuentes. Né, principalmente para fazer a DUI, documento único de exportação, documento único de importação e por aí vai. E a gente já está preparando a aplicação para ser aí um PCS, né, um primeiro módulo do PCS, do Port Community System,
A gente tem trabalhado com algumas associações, fazendo projetos pilotos, que seriam pequenos pedaços do PCS, ou seja, dessa organização de ter uma janela única de integração. E do lado direito aqui a gente tem o que a gente chama de compliance, que é um sistema que controla se tudo que está sendo feito do lado esquerdo está sendo feito realmente corretamente. Então, por exemplo, se a regra do terminal ou da Receita Federal, é que nenhuma pessoa pode entrar no terminal sem estar agendada, ou se nenhum caminhão pode entrar sem estar agendado, se um caminhão aparecer no terminal e ele não estiver agendado, a gente alerta. Né? Se todas as placas de caminhão têm que ser reconhecidas, se o caminhão chegar no gate do terminal para fazer um acesso sem ter a placa reconhecida, ele alerta também. Então, ele alerta o terminal antes de alertar a Receita. É lógico que depois ele faz a comunicação com a Receita, mas ele dá um tempo para que o terminal tenha uma ação para que ele não seja penalizado aí pela Receita Federal, por exemplo. Aqui são os portos que a gente está presente. Vocês vão ver que não tem Itajaí aqui, né? Então, Itajaí é um dos poucos lugares que a gente já veio algumas vezes, mas a gente não tem clientes em Itajaí. Mas a gente tem clientes em São Francisco, em Paranaguá, em Santos, quase todos, Rio de Janeiro e todos os portos, interior, Fortaleza, Aratu. Todo dia a gente conhece um lugar novo, Corumbá. Então, são várias regiões, né? Todos são portos alfandegados, na grande maioria ali, 99%. Alguns portos internacionais, a gente já começou a vender pedaços da nossa suíte também. Né? Então, a gente trabalhou muito na internacionalização da ferramenta, é um trabalho que a gente está fazendo agora para os próximos anos. E, bom, esse é o mapa da empresa. E é isso, eu queria deixar meu contato aqui com vocês. Tá? Vocês podem me encontrar ali naquele primeiro telefone do WhatsApp, ali, Wander Serra de Abreu. E eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem. Agradeço muito a organização do evento, o Camilo, pelo convite, a Logshare, o Glauber, que acabou me falando do evento, me convidando. Agradeço muito. Tá? E, bom, estou à disposição de vocês para o que precisar. Obrigado.